eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Queridos, esta passagem é muito linda. Eu li em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18, que é justamente quando Jesus estava caminhando ali na Galiléia, e ele então, vamos assim usar esse termo, ele pesca, os seus primeiros discípulos, ou ele escolhe, ele chama. Para você que está nos ouvindo pelo rádio desde o início da programação de hoje, eu iniciei justamente perguntando: qual é a sua expectativa para hoje ou para a semana? Você se considera parte de um projeto de Deus? Você se sente parte de algo importante? Você está fazendo algo para Deus? Ou seja, eu fiz algumas conjecturas aqui, algumas perguntas, em forma de perguntas. Por quê? Porque justamente aqui a gente percebe então Jesus, ele caminhando junto ao mar, que foi ali onde ele escolheu homens. Nesse caso aqui, os primeiros eram homens que viviam da pesca, eram pescadores. Os primeiros aqui, o Simão, chamado Pedro, e o André, diz a Bíblia, os quais lançavam as redes ao mar. Quer dizer, estavam pescando. Então Jesus chamou pescadores, eles estavam trabalhando, eles estavam na ativa, eles estavam fazendo o que eles gostavam de fazer e viviam daquilo. E Jesus os viu e disse para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que interessante aqui, queridos. Você vê, Jesus chama homens para pescar, agora não peixes, mas vidas para o reino de Deus. Então veja bem, Josué, que está aqui comigo nesta manhã, e os ouvintes, entender que é isso aí. Deus também um dia me pescou. Um dia ele me pescou. E eu se entreguei totalmente a ele. E para mim eu considero que teve 2 pescas. A primeira, a salvação, quando eu tive esse encontro com Cristo. E depois ele diz, agora que eu pesquei você, que eu salvei você, eu quero que você se dedique com exclusividade, levando a palavra, a minha palavra, às nações, aos povos. Então é nisso, Josué, essa pauta de hoje aqui, por isso que eu fiz a pergunta inicial. Qual a expectativa? Você se considera parte desse projeto de Deus? Você se considera um filho de Deus, uma filha de Deus? Você se encontra também cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão? Quando eu falo chamado, eu não quero me ater aqui a um chamado ministerial, que é ser um pastor, uma pastora, um missionário, pessoas que estão com exclusividade nisso. Mas todo cristão, todo povo tem um chamado geral, todo mundo, né? Jesus chama todos, e nesse todos ele começa a colocar as pessoas certas no lugar certo, que é o que diz lá na questão ministerial, lá por exemplo, de Efésios 4, Efésios 4, capítulo 4, né? Efésios capítulo 4, o verso 11, ali fala já de um chamado específico, que é o nosso caso, o meu caso aqui, por exemplo. Ele diz aqui em Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação
do corpo de Cristo. Então esse é um outro chamado, né? Um chamado aqui. Então, mas como nós estamos aqui falando para várias pessoas pelo rádio, pela internet, você, inclusive, que me acompanha pelo nosso canal no YouTube, que Deus abençoe a todos que já se inscreveram no nosso canal. Então, entenda o seguinte, Deus tem um chamado para você também. Como me chamou, como chamou o Josué, como chamou, quer dizer, então, Josué, quando fala em chamado, é muito abrangente, é enorme, ou seja, Deus não descarta ninguém. Então, se você nos ouve, é porque Deus certamente tem um chamado para você e acredito eu que muita gente que nos ouve neste momento está cumprindo o seu chamado. Porque eu percebo o seguinte, quando você não cumpre a missão que Deus te deu, você fica frustrado, aí nem dinheiro resolve o teu problema. Sabia disso, José? Quando você está em desobediência a um chamado de Deus, Deus te deu uma missão, Deus está te falando para fazer alguma coisa e você sabe o que é, mas não faz, resiste, né? E uma hora vai ter que fazer, mas Deus dá o livre-arbítrio para você escolher, decidir. Então eu aprendi o seguinte, quando eu não estou obedecendo um chamado de Deus, eu vou ter consequências desnecessárias. Por quê? Porque eu estou em desobediência a um chamado de Deus. Então você percebe aqui que Jesus chama os dois primeiros pescadores, Simão, chamado Pedro, e o André. Então ele chama, e a Bíblia diz que então eles, aqui Pedro, o Simão Pedro e o André, eles, ouvindo o chamado de Jesus, diz assim, deixando logo as redes, seguiram-no. Então eles não questionaram, pelo menos aqui no Evangelho, você lê em todos os Evangelhos, você não vê, Jesus, deixa eu vender primeiro esses peixes, primeiro que a pesca naquele momento já não estava tão boa, né? Então Jesus já sabia o que estava fazendo, né? Quer dizer, então é isso aí, José. Exatamente isso que eu estava pensando para poder entrar aqui no comentário. Vocês viram que, ouvintes, que Jesus chamou quem estava trabalhando. Exato. Aí fica você pensando, o pastor colocou bem colocado agora. E como é que ficou lá a rede lá abandonada com os peixes, o barco deles? O que deu daquilo depois? Ninguém sabe. Mas eles optaram ali de pronto para caminhar com Jesus e salvar vidas, salvar homens, né? Como aqui a Bíblia diz, que Jesus disse, né? Sereis pescadores de homens, né? Que Jesus veio aqui nesse mundo com a missão de salvar, né? De libertar, de levar a verdade da palavra de Deus. Então nós vemos hoje, daí eu fiz uma pergunta para mim mesmo aqui agora dentro do estúdio, para mim mesmo, não vou fazer para você ouvinte, perguntei assim para mim mesmo. Será que Jesus agora aparecesse hoje, né? E perguntasse assim, dentro das minhas atividades, Josué, larga tudo que você tem, que você está fazendo hoje, tudo, né? E venha, segue-me e vamos continuar salvando homens aqui na face dessa terra. Fiquei pensando, pastor, será que a gente não ia ficar titubeando, que nem diz, irmão? Ia fazer os cálculos Os primeiro. cálculos, peraí, Jesus, olha, pensando bem, eu tenho que ver, tenho que conversar com a Romilda, tenho que conversar com meus pastores, se eles autorizam, tenho que ver se esse meu negócio não vai fracassar, se eu seguir o Senhor. Então vocês viram que Jesus sempre chamou, a maioria dos homens de Deus era gente que estava nativa, né, pastor? Sim, isso que você falou é o seguinte, primeiro, pelo menos eu tenho aprendido assim com Deus, o seguinte, como você disse, né? Se ele te dá um chamado para você, Josué, não é? E é Deus que está dando uma missão para você, obviamente eu creio que o próprio Deus vai se encarregar de convencer a esposa e mais alguém que, se for necessário, haver um convencimento, porque daí é Deus que está chamando, não é? É Deus, porque às vezes, eu vou falar nós, porque a gente também é humano, evidentemente, né? Às vezes Deus chama você para uma missão e aí você quer ficar se justificando. Será que é para mim? Não tem outro melhor que eu? E fica se fazendo. Tem gente que fica se fazendo. É desculpa. Todo mundo tem capacidade, todo mundo tem habilidade para alguma coisa. Essa é a verdade, né? Agora, quando a pessoa diz, quando eu ficar mais velho, quando eu aposentar, daí eu vou ter mais tempo. Mentira. Mentira. Não vai. Não vai. Aí vai vir neto, ele vai ficar de babá de neto. Exato. Né? E não faz nada. Essa é a verdade. Me desculpe a realidade, mas essa é a verdade. Eu estou pregando o evangelho há muito tempo. Né? Há 20 anos atrás eu ouvia isso. Pastor, pode deixar, pastor, quando eu aposentar eu vou ter mais tempo para Deus. Tem gente que aposentou, está numa boa, não está fazendo nada. Não estou julgando ninguém, mas estou dizendo... Por quê? Porque se acomoda. Entendeu? Às vezes se acomoda. Se acomoda. Então, Deus está chamando. E o que eu estou falando aqui, Josué, não estou falando de ter cargo na igreja local, né? Porque às vezes quando fala isso, as pessoas pensam cargo. Tem um monte de gente que tem cargo, mas não tem comunhão com Deus. Não estou falando disso. Estou falando de coisa até acima disso. Isso faz parte, mas não é o principal. Não é o principal. Não é o principal. Né? Como disse a minha querida esposa, a pastora Eva, não sei se foi aqui no rádio, numa live que ela fez comigo, ela contando de uma pessoa que reclamou uma ocasião para ela, dizendo o seguinte, pastora,
Como é que eu faço com a minha esposa? Ela quase mora na igreja e não cuida da casa. Quer dizer, então é uma mulher que falta sabedoria. Eu acho que ficar lá dentro do templo, lá fazendo um monte de coisa, tá agradando e não cuida da casa dela. Quer dizer, eu lembro que ela falou sobre isso. Então, eu não estou falando dessas coisas. Então, tem pessoas que precisam ter o quê? Sabedoria. Né? Nós precisamos pedir a Deus, nos dê sabedoria para entender a nossa missão, nosso chamado. Mas é aquilo, se Deus me dá um chamado para mim, uma missão, evidentemente, se é só para mim, vai acontecer se eu aceitar. Se tiver que eu depender de esposa, de avaliação do A, do B, do C, o próprio Deus vai se encarregar em convencê-los, porque se Deus chama, não tem que ter empecilho para fazer. Entendeu? É que Jesus ele pegava de surpresa mesmo os homens. E a gente vê, né, aqui esses dois discípulos, ali a prestatividade de, não, vou largar tudo, eu vou. Né? Ninguém sabe, não se tem perguntas aqui, não se tem colocações nesse texto todo do como que eles iam comer, como que eles iam beber, as sandálias se iam gastar, se não iam, a roupa, enfim, eles foram e acabou, né? Sim. Hoje, claro, os tempos são diferentes, óbvio, mas naquela, assim, se trouxermos para a realidade de hoje, né, pastor? E o senhor está falando, até posso dizer assim, uma chamada de atenção, realmente será que hoje nós faríamos isso, né? Teríamos essa petulância, perdoe a palavra, de largar tudo nesse momento, mas não é preciso, amados, porque nós podemos atuar dentro do que nós fazemos, né, pastor? Dentro das nossas atividades. Eu não sei pregar, eu não sei falar bonito como o pastor Edson, pastora Eva. Eu não sei isso, eu não sei aquilo, como o pastor está falando. Mas, amados, se você sabe escrever bem, né? Se você sabe de alguma forma, você tem habilidade de alguma forma de evangelizar, seja escrevendo, seja falando por um áudio, alguma coisa, você já está colocando ali, né, a tua qualidade de filho de Deus, de poder evangelizar de alguma forma. E tem uma forma de evangelizar em silêncio. Tem gente que ganha mais alma em silêncio do que falar. Porque verdade. Se for falar, não vai falar abobrinha, como diz o ditado. Falou bem. Tem tudo isso. Então, minha gente, Deus não perde nada, José. Deus é tão maravilhoso, ele sabe o que faz. Então, ele chama as pessoas certas. Então, aqui, atribua. Talvez você pode usar o nome chamado, propósito, missão, desígnio. Tem várias palavras aí, né? Que você pode... Aí você que vê. Você que vê como que está a tua vida, né? Como que está o seu desempenho. Por exemplo, como é que está a sua missão como marido, por exemplo? Você está cumprindo o seu papel de marido? Porque tem gente, o pastor ele já é meio clínico geral, ele ataca em tudo assim, né? No bom sentido, né? Ele abrange, né? Ou seja, porque às vezes, se eu quero ser um bom pastor, então vou consertar o meu altar, que é o meu casamento. Sabe? Uma coisa que eu não abro mão é casamento, cara. Sabe? Não adianta o camarada falar bonito, pregar bonito, né? E levantar um público para dar glória a Deus, se na casa dele ele não é nada daquilo. Você está entendendo? Isso serve para o homem e para a mulher também. Para ambos. Você está compreendendo? Agora, isso não isenta. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Nem eu. Você está entendendo? Esse é o detalhe. Ninguém é perfeito. Só que nós não podemos ficar escondendo atrás de que ninguém é perfeito. Temos que se aperfeiçoar, temos que melhorar, temos que estudar, né? Ontem, por exemplo, o Josério sabe, nós estávamos conversando pelo WhatsApp, daí eu disse para ele, Josério, vou passar um livro em PDF para você ler, vai ser bom para você. Hoje ele já veio no rádio e falou, Josério, já começou a ler? Já te cobrei, não é? Uma cobrança saudável, tá, né? Por quê? Se ele quer crescer, ele tem que ler. No caso, quer andar comigo, tem que ler mais a Bíblia, tem que ler mais esse livro. Tá vendo o que eu tô fazendo ao vivo aqui, né? Você entendeu? É assim. Tá certo. Uma vez eu fui doar um livro para um camarada, falei, olha, eu quero dar um livro para você. Sabe o que o rapaz falou na minha frente? Pastor, eu detesto ler. Falei, meu Deus, eu não vou dar mais. Vou desperdiçar investimento, né? Então, meu irmão, depende o que você quer, depende o que Deus está te chamando, você vai ter que se qualificar. Você tem que ir à luta. A Bíblia fala assim que se nós não clamarmos, Josué, as pedras clamarão. Verdade. Então, minha gente, nós estamos vivendo uma reta final, nós estamos numa reta, nós queremos que a qualquer momento Jesus virá buscar um povo escolhido, Jesus virá, nós acreditamos no arrebatamento do povo de Deus, daqueles que professam a fé em Jesus. Isso vai acontecer a qualquer momento, pode ser daqui a pouco, pode demorar muito tempo, eu não sei, mas uma hora vai acontecer isso, ok? Então, nós estamos numa reta que não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Nós temos que realmente fazer um pente fino na nossa vida e começar a analisar. Por exemplo, de um ano para cá, eu remodelei algumas coisas da minha vida, do meu ministério. Então é assim que tem que fazer. Você tem que ver, às vezes, não é o fazer muita coisa, mas é buscar fazer com excelência. Não é o fazer muito, mas o pouco que você faz, fazer com excelência.
Isso é fundamental. E não achar que fazer muitas coisas, tá em muitas atividades. Não adianta você pegar um monte de atividade e aí vai morrer cedo. Você não aguenta. Nós somos humanos. Tá certo? É assim que nós temos que entender. Então, Deus não vai mandar você fazer um monte de coisa se você não faz nenhuma ou duas coisas básicas. Entende? Então, voltando ao texto aqui, o verso 21 diz assim. Quem está acompanhando, nós estamos analisando Mateus 4, agora o verso 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, que o pai estava junto, né? Consertando as redes. Quer dizer, os caras estavam consertando a rede. No mínimo, não houve uma pesca lá tão satisfatória, não é? Mas eles estavam consertando a rede, por quê? Porque no outro dia tinha que voltar a pescar. Assim é a vida, meu irmão, minha irmã. É assim. Você termina o dia, no outro dia você tem que dormir bem, descansar, porque no outro dia tem que trabalhar de novo, numa linguagem simples, né, que o pessoal vai pegar no trampo, né? Tem que trabalhar, tem que ir à luta, tem que ir à batalha. Então a vida é assim. Então, mas importante que eu esteja cumprindo os propósitos de Deus, os planos de Deus. Então aqui eles estavam consertando as redes, aí Jesus os chama também, os chamou, né? Chamou. Você notou aqui que eram 2 irmãos? Ele podia chamar assim, eu quero escolher o Tiago. De repente o João ia falar, por que não me chamou eu? Então Jesus chamou os 2 de uma vez. Tiago e João, os 2. Né? E os 2 realmente deixando, olha só, eles deixando imediatamente o barco e seu pai. Eu sei que né, é muito espiritual isso aqui, mas eu fico imaginando, acho que eles deram graças a Jesus que chegou e chamou, que já estava enjoado de pescar. Pescar e consertar a rede ainda. Só que Jesus chama quem? Gente que está nativa, né? Gente que está na batalha. Então, meu amigo, minha amiga, meu querido, você que é jovem, adolescente, ou você que tem 40, está nos 40, 50, 60, eu quero deixar bem claro, Deus ainda continua te chamando, Ele não desiste de você e Ele não está olhando a sua idade. Porque você sabe, né, Josué, que conforme a quilometragem da gente vai aumentando, tem gente que não sabe disso e fica achando, eu não tenho mais força, eu já tenho 60 anos. Irmão, 60 anos no Brasil aqui é jovem ainda. É ou não é? Verdade. Então não fique colocando obstáculo na sua idade. Todo mundo, não é? Tem várias pessoas, não vou dar nome, que uma das pessoas que ouve a gente, que eu não sei se ela ouve a gente de uns anos para cá, de uns meses para cá, ela está trabalhando. Ela já está como idosa, mas está lá na loja dela trabalhando. Está lá buscando, esperando os clientes lá, divulgando ali, trabalhando. Ou seja, então eu estou falando que para servir a Deus não tem idade. Vem para Jesus o mais rápido possível. Então o chamado geral é um chamado para salvação, para você se entregar a Cristo, para você declarar a sua fé em Jesus Cristo e confessar, Jesus, eu preciso de ti, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu quero o Senhor, me perdoa, me salva, me liberta. Então se você fizer isso, Ele quer salvar você. Então o chamado geral é para salvação. E depois tem chamados específicos para você fazer algo, né? Para você fazer algo. Você veja bem, quando nós estávamos na constituição da Associação do Agindo Deus, né? Então Deus levantou uma pessoa que é um profissional, que é um advogado, não é? Ele vive desse trabalho, ele atua nessa área, não é? E ele conversando, ele disse, pastor, eu quero ajudar. E ele desde o início, então ele começou a ajudar, né? Porque precisava de um profissional desse, e ele quis. E ele tem apoiado a gente aqui, né? Como advogado, e ele tem nos acompanhado. O outro é um contador. Eu tinha o meu contador, né? Porque Deus o recolheu esses tempos atrás agora, mas ele prestava serviço para o nosso ministério, né? E abençoava com o seu trabalho. Quer dizer, então todo mundo fazendo a sua parte. Quer dizer, então tem trabalho, tem serviço para todo mundo. O importante é nós, os ouvintes, você que está atento a essa palavra, a entender o seu propósito. Você está entendendo, Josué? Às vezes tem gente que é para pegar uma coisinha ali, outra ali. Todo mundo tem a sua importância. Vamos fazer aqui um exemplo simples aqui. Eu estou falando aqui, você está aqui do meu lado falando. Imagina se não tivesse o técnico lá de som, lá, o pessoal que opera a mesa. Como é que nós ia fazer? É ou não é? Por exemplo, tem emissoras, FM, por exemplo, geralmente o locutor, quando trabalha na rádio, ele também faz as duas coisas. Mas ele aprendeu a fazer aquilo ali. Mas tem lá o pessoal que cuida do som, tem o pessoal que cuida da limpeza. É assim que é a vida. Quer dizer, a gente sabe que é assim. Então,
Deus chama todas as pessoas. Independente das suas atividades, da sua profissão, do seu estudo, Deus chama você. Por isso que você está nos ouvindo. É verdade, o senhor falou bem interessante esse negócio, né, da mesa de som ali, o nosso companheiro ali, o Marcos. Também fiquei pensando na antena aqui da rádio. Se não houver uma manutenção dessa antena, alguma coisa, nesse exato momento você não estaria recebendo agora aí essa transmissão, né, ouvintes? Então vocês vejam como todos são importantes, né? Como diz aí um ditado já há tantos anos, a união faz a força, né? Aqui no meio humano. Mas é a mesma coisa. Então nós vemos hoje aí, Jesus precisou desses homens, né, para fazer essa conexão, porque sozinho ela não ia poder também fazer, e aí ele foi dividindo, e depois ele foi juntando, ele foi designando, né, designando cidades, designando localidades ali, né, e de dois em dois. Então ele sempre estava ali como mestre, né, ali direcionando aqueles homens que ele selecionou. Então, quando eles deixaram imediatamente, quando o Josué disse assim, hoje é um pouco diferente, é mesmo, não é que você vai parar de fazer uma coisa em detrimento de outra. É você não colocar desculpa para seguir a Cristo. Seguir a Jesus, caminhar com Jesus, não é? E ser uma bênção como marido, como esposa, como filho, como pai, como sogra, como nora, como... Enfim, você como ser humano aí. É você fazer a diferença. É você lá naquela multinacional brilhando, né? Dando um bom testemunho naquela empresa. É você lá na limpeza daquele hospital, daquela empresa, trabalhando, ganhando seu pão de cada dia com honestidade, mas brilhando a luz de Cristo na sua vida. É você que é professor, professora, cheio do Espírito Santo, trabalhando, fazendo o teu melhor na escola, seja particular, seja pública, mas você ali também fazendo a diferença. É assim. Então quando fala em chamado é muito abrangente. Porque pessoas quando falam em chamado, ele fala, Deus me falou em 1500 que eu ia ser pregador, tipo assim, né? Tipo assim, e até hoje não é. Então, quer dizer, se Deus falou, né? Às vezes a pessoa não entendeu. Às vezes não era para ser um pregador, um pastor, né? Para se envolver no ministério pastoral de uma denominação ou um ministério independente, né? Às vezes não é para isso. Né? Às vezes tem pessoas que ela não descobriu ainda. Então, eu creio que nesse início de semana, estamos começando, a semana começou ontem, domingo, mas para nós aqui no rádio é hoje, né? Então, cremos que Deus está falando e vai ser uma semana de despertamento espiritual na área de talentos e habilidades do povo que está com a gente. Vamos crer. Amém. Entendeu? Amém. Sabe? Cremos. E eu creio que tem pessoas nos assistindo, quem está vendo pela tela aqui, pela web TV, pelo canal do YouTube, vendo ou ouvindo, né, o áudio, eu creio pelo rádio, enfim, eu creio que muita gente, essa semana vai ter transferência. Amém. Vai ter gente que mora em Curitiba, vai mudar para os Estados Unidos, ou dos Estados Unidos vai voltar para o Brasil, ou vai para Brasília, ou Brasília vem para Curitiba, ou vai para o estado de Santa Catarina, ou vai para o interior do Paraná. Eu estou crendo que essa semana, sabe, isso Deus falou comigo desde ontem já, Amém. na ministração, sobre essa questão aqui de mudanças. Então te prepare, porque aquilo que vem de Deus para você é bom. Não se assuste com aquilo que vem de Deus, porque Deus quer o melhor para você. E a conclusão, essa parte não vai dar para falar agora, mas do 23 em diante você vê que Jesus percorria a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos e as moléstias do povo, e ali correu toda a sua fama. Ele libertou as pessoas endemoniadas, perturbadas, paralíticas, ele curava todo mundo. E tem mais, Jesus deixou isso aqui para nós também. Nós cremos em milagres. Eu creio na cura divina através da oração. Nós cremos em milagres criativos, porque Jesus disse que esses sinais vão seguir aos que creem. No meu nome vocês vão curar os enfermos. No meu nome vocês vão expulsar o mal. Então é no nome de Jesus que nós vamos orar agora, encerrando essa programação, crendo que você entendeu o que Deus falou com você agora. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, essa programação, essa palavra. Senhor, que nós possamos então, Senhor, termos atitudes
e sermos valentes de podermos levar a tua palavra, o teu evangelho, aqui no caso o pastor Edson, pastora Eva, levando através da rádio, e também sabemos que eles mesmo fora do estúdio aqui, Senhor, levam a tua palavra, Senhor, de alguma forma, e nas plataformas, eles têm usado também para pregar a tua palavra. Abençoa, Senhor, cada ouvinte nessa manhã, Senhor, abrindo o coração, abrindo a mente acerca dessa palavra de hoje, onde Jesus chamava os homens no passado para largar tudo e servir e falar da tua palavra e pescar homens. Sabemos que hoje nem sempre pode ser da mesma forma, mas dentro do que o que cada um faz, Senhor, que possa ser usado grandemente, seja no seu trabalho, seja nas suas empresas, seja no seu próprio negócio, seja no vizinho, seja aonde for, meu Pai, seja principalmente dentro da sua casa, Senhor, alcançando aqueles que são dentro do seu lar. Meu Deus, abençoa essa programação, meu Deus, dando graça, dando, meu Deus, sabedoria, Senhor, cada vez mais para o pastor Edson, pastora Eva, para pregar a tua palavra e abrir corações e mentes, Pai, e levarem muitos até Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração e te agradecemos por estar iniciando mais uma semana de fé e milagres. E baseado, como já foi dito na oração do irmão, essa ministração de hoje, que todos possam entender o seu chamado, a sua missão, ó Pai, que é para nós não perdermos o foco. Devemos trabalhar, lutar, batalhar, mas não esquecer que nós somos chamados para servir a Deus, para levar fé ao povo, para levar esperança às pessoas. Isso não é só para nós que estamos aqui no estúdio, mas para todos que nos ouvem. Eles também têm essa missão de levar Jesus aos povos e às nações. Deus abençoa todos os nossos apoiadores, aqueles que oram, que intercedem, o ministério de intercessão pelo nosso ministério, aqueles que contribuem, que semeiam a sua semente de fé, o seu tijolinho da fé, que são agentes de Deus. Abençoa, prospera, multiplica, porque eles que ajudam, eles também estão falando com a gente aqui. A nossa voz tem representado a voz de muitos, de milhares de pessoas que apoiam, orando, intercedendo e contribuindo. Abençoa o dia de hoje, tudo que tivermos que fazer, dê a todos nós capacidade, habilidade, sabedoria e os recursos que cada um de nós precisamos. Se é recurso financeiro, que o recurso venha. Se é algo que precisamos resolver, que o Senhor nos ajude e nos ilumine, Pai. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração seja um remédio e todos ao tomarem sejam curados, abençoados. Repreendemos todo o mal, repreendemos a doença, a enfermidade, o vírus e damos uma ordem. Em o nome de Jesus, nós expulsamos todo o mal, em nome de Jesus. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja sobre nós, sobre os nossos ouvintes, sobre a nossa família, sobre a nossa equipe. Que a tua graça, Deus, e o teu favor e misericórdia e bondade seja sobre todos nós, hoje e sempre. Abençoa o Brasil, abençoa a nossa nação, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia das nações, e onde chega esta palavra de fé e esta oração, chega ali o agir de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Maravilha. Gente querida, um grande abraço. Obrigado, Josué. Obrigado, pastor. Abençoada semana para vocês. E se você deseja seguir a gente no Instagram, siga lá no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá. E se você é casal, se desperte. Qualquer dúvida, passa um zap aí que a gente te informa. Um grande abraço e até amanhã, permitindo Deus. O grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, eu jamais vou me calar. Eu tenho um chamado. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.